Fala galera, tudo bem? Pessoal, aqui é o professor Murilo Bianco e a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos por meio dessa videoaula. Como é de costume, a gente sempre começa a nossa videoaula dando uma relembrada no que a gente conversou nas aulas anteriores. Então, como vocês lembram do nosso último vídeo, a gente comentou um pouquinho sobre duas reações de metabolismo energético, né? Nós comentamos sobre a reação de quimiossíntese e nós falamos também sobre a reação de fermentação, né? A reação de quimiossíntese é um processo autótrofo que utiliza a energia liberada por reações químicas, e o processo de fermentação, um processo já heterótrofo que degrada a matéria orgânica para a produção de ATP, sem a participação do oxigênio como último aceptor de elétrons, por isso considerado um processo anaeróbio. Na aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre metabolismo energético. A gente vai trabalhar a última reação do metabolismo energético que falta para a gente encerrar esse tópico, que é a reação de respiração celular aeróbia, tá bom? Como a gente pode ver pelo nome, é um processo que tem a participação do oxigênio, não é? É um processo também heterótrofo que consiste na quebra, na oxidação de compostos orgânicos e na produção de ATP, tá certo? Bom, a respiração celular aeróbia é feita por diversos seres vivos. Nós, seres humanos, assim como todos os outros animais, também realizamos a respiração celular aeróbia, que consiste, então, num processo de oxidação de compostos orgânicos com produção de ATP e participação de oxigênio, né? É a participação do oxigênio que faz esse processo ser chamado de um processo aeróbio, tá certo? Bom, nos últimos vídeos nós comentamos um pouquinho sobre essa moléculazinha chamada de ATP, né? E nesse vídeo a gente vai falar mais um pouco sobre ela, vamos entender melhor o que seria essa molécula de ATP, tá certo? Bom, o ATP é uma abreviação de adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina, tanto faz, né? O ATP, galera, ele tem a capacidade de captar e armazenar a energia liberada nas reações celulares exergônicas, né? Aquelas que liberam energia. E ele tem também a capacidade de transferir essa energia posteriormente para os processos celulares endergônicos, né? Aqueles que captam então a energia do meio, tá? O trifosfato de adenosina, né, ou ATP, é um nucleotídeo constituído pela base nitrogenada adenina, como vocês podem ver aí. Ele também é constituído por uma pentose e por 3 grupos fosfatos, como vocês podem ver: adenina, pentose e os 3 fosfatos. A energia, né, que é captada das reações exergônicas e liberada nas reações endergônicas, fica nesta última ligação. Quando a gente utiliza, então, a energia contida numa molécula de ATP, a gente quebra esta última ligação, libera este último fosfato. E o que era ATP, o que era adenosina trifosfato, se converte em adenosina difosfato, que apresenta apenas 2 moléculas de fosfato. É verdade quando a gente diz que o ADP, a adenosina difosfato, também pode se transformar em ATP. Basta ela captar a energia dos processos exergônicos, realizar essa outra ligação com o terceiro grupo fosfato, que ela passa então de ADP para ATP. Bom, conversados um pouquinho sobre essa molécula extremamente importante para a nossa célula, que é o ATP, no processo de respiração celular aeróbio, a gente tem que falar sobre essa organela importantíssima, que é chamada de mitocôndria. Na nossa aula sobre tipos celulares, a gente comenta rapidamente sobre essa organela, não é? Mas agora a gente vai ver com maiores detalhes a sua estrutura principal. A mitocôndria, pessoal, ela vai ser constituída por membrana externa, membrana interna. Repara que a membrana interna da mitocôndria, ela realiza diversos prolongamentos, ela faz várias curvas, não é? Ela não é uma membrana, então, linear, ela faz aí um vai e volta.
deixando então um grande espaço entre a membrana externa e a membrana interna. Esse espaço é importante para a gente, tá? Esse espaço é chamado de espaço entre membranas. As regiões de maior prolongamento da membrana interna recebem a denominação de crista mitocondrial. E esse espaço interno, né, que fica mais interno em relação à membrana interna da mitocôndria, é chamado de matriz mitocondrial. Vale a pena reforçar que não está aqui no nosso desenho, né? O nosso desenho ele é focado para a reação de respiração celular aeróbia, que dentro da mitocôndria nós também encontramos material genético, não é? A mitocôndria, então, ela tem DNA próprio, beleza? Assim como moléculas de ribossomos, tá? Tudo isso encontrado dentro da mitocôndria também e que tem participação importantíssima na divisão da mitocôndria, não é? Não é a célula que produz a mitocôndria. A mitocôndria, então, consegue se dividir. Agora que a gente já fez aí uma introdução, né? Nós já preparamos o campo, a gente vai passar então a falar realmente do processo de respiração celular aeróbio, não é? Que é constituído por 3 fases, galera, que seguem especificamente essa ordem, não é? Primeira fase, chamada de glicólise. Segunda fase, chamada de ciclo de Krebs, ou também ciclo do ácido cítrico. E terceira fase, fosforilação oxidativa. Repara que na frente de cada uma das fases, eu coloquei para vocês o local onde essas fases ocorrem. A glicólise, pessoal, ocorre no citosol, naquela região que compreende desde a membrana nuclear até a membrana plasmática da célula. O ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial, ou seja, aqui dentro da mitocôndria. Enquanto que a fosforilação oxidativa ocorre, então, nas cristas mitocondriais, porque ela vai precisar, então, dessa membrana interna da mitocôndria, tá certo? Bom, vamos falar então da primeira fase, que é chamada de glicólise. Nós comentamos brevemente sobre a glicólise quando a gente tratava sobre a reação de fermentação, tá certo? Agora a gente vai compreender esse processo com maiores detalhes. A glicólise, pessoal, ela consiste na quebra de uma molécula de glicose, representada aqui por 6 átomos de carbono, né? Então 6 bolinhas, em 2 ácidos pirúvicos, representados aqui. Mas daqui para cá, nós temos alguns processos de relevância para que a gente possa ver. A primeira coisa que vai ocorrer, então, para que a molécula de glicose possa ser quebrada, é o gasto de 2 ATPs. E como a gente viu no começo desse vídeo, quando nós gastamos 2 ATPs, nós produzimos 2 ADPs. Isso aqui, então, demonstra para a gente o gasto de 2 moléculas de ATP. O fosfato que se solta do ATP, quando ele é utilizado, quando ele é quebrado, ele se liga aqui nas extremidades da molécula de glicose, formando a 1,6... me fugiu o termo aqui, a frutose 1,6 difosfato, que é essa moléculazinha aqui, não é? Esse pezinho vermelho, então, demonstra pra gente o fosfato que saiu do ATP e tá ali agora, tá bom? Depois que a frutose 1,6 difosfato, então, é formada, nós temos outros processos. O primeiro deles é a captação de hidrogênios por essa moléculazinha chamada de NAD, tá? O NAD, quando capta hidrogênios, se transforma em NADH. E além da formação de NADH, nós temos a liberação de 2 hidrogênios aqui, tá? Então, 2 foram captados por NAD e outros 2 se encontram livres. Além disso, nós temos o gasto de 2 fosfatos inorgânicos. Essa sigla PI significa fosfato inorgânico, e você já vai entender para onde ele vai. Esses fosfatos inorgânicos, eles vão justamente para o outro polo da moléculazinha que foi quebrada. Como vocês conseguem ver, essa molécula de glicose foi quebrada ao meio, não é? E cada um dos 2 fosfatos que entraram nesse processo se ligaram aqui, então, na outra extremidade desta moléculazinha. A gente está chegando no final já da glicólise, tá certo? E indo para os finalmentes, estes fosfatos, eles saem dessa molécula que eles estão. E quando eles saem dessa molécula que eles estão, eles formam ATP. Visto isso, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 fosfatos. Logo, nós temos a formação de 4 moléculas de ATP.
duas moléculas de ATP originadas por essa molécula aqui e outras duas moléculas de ATP originadas por essa molécula aqui, beleza? Este último processo, então, produz essa moléculazinha com 3 carbonos, chamada de ácido pirúvico, tá certo? O ácido pirúvico tem fórmula C3H4O3, tá certo? E essa é a glicólise, tá bom? Principais objetivos da glicólise: quebrar uma molécula de glicose em 2 ácidos pirúvicos. E agora o que vai acontecer com esses ácidos pirúvicos? Esses ácidos pirúvicos produzidos pela glicólise vão atuar na fase seguinte, que é o ciclo de Krebs. Não só nesse processo, mas em todos os outros processos, pessoal, os NADH que foram produzidos e os hidrogênios livres, eles vão atuar nessa última etapa, chamada de fosforilação oxidativa, tá bom? Todos os hidrogênios que são liberados, então, por meio da glicólise e também do ciclo de Krebs, vão lá para a última etapa e lá eles vão atuar na síntese de ATP. Quando a gente chega lá, você vai entender. Bom, partindo então para a nossa segunda etapa, para a nossa etapa chamada então de ciclo de Krebs, não é? A gente costuma dividir esse ciclo em 2 partes básicas. A primeira parte é a parte de preparação, tá bom? Nessa parte de preparação, o que nós teremos? Bom, nós começamos essa etapa de preparação com o ácido pirúvico, o mesmo ácido pirúvico que finalizou a etapa de glicólise. Esse ácido pirúvico, ele sofre uma descarboxilação, ele perde um gás carbônico, não é? Eram 3 bolinhas, perdeu um gás carbônico, perdeu uma bolinha, ficou 2 bolinhas ali, não é? Na saída desse gás carbônico, nós também temos a liberação de outros 2 hidrogênios. Um hidrogênio é captado pelo NAD, o outro vai ficar livre ali, tá certo? Vale a pena reforçar que o ciclo de Krebs, então, está ocorrendo ali dentro da mitocôndria, não é? Está ocorrendo no interior da mitocôndria, beleza? Bom, depois que o ácido pirúvico, então, perde um gás carbônico e ele tem apenas 2 carbonos, ele se liga a uma coenzima, chamada de coenzima A, que é representada por esse símbolo, C maiúsculo, O minúsculo, A maiúsculo. Este CoA aqui, então, diz pra gente, né, significa a coenzima A. Quando nós temos este composto com 2 carbonos ligado a essa coenzima A, nós temos esse composto chamado de acetilcoenzima A, tá certo? E aí, finalizando a etapa de preparação para o ciclo de Krebs, a coenzima se solta daqui, ela se desliga do acetil, e o acetil então entra neste ciclo, não é? O ciclo de Krebs, ele compreende diversas reações químicas, tá bom? Que tem por objetivo a quebra de todas as ligações que consistiam essa molécula, né? Que caracterizavam essa molécula. Então, assim que o acetil, este cara aqui, entra no ciclo de Krebs, a primeira coisa que vai acontecer é uma descarboxilação novamente. Ele libera 2 carbonos, né? 2 CO2. Após a liberação desses 2 gás carbônicos aqui, nós temos, a entrada de 3 NAD+, a captação de 3 hidrogênios, formando então 3 NADH. Além dos hidrogênios que são captados pelo NAD, nós temos a liberação também de outros 3H+, que vão ficar livres, não vão ser transportados por ninguém. No meio do ciclo, nós temos a produção dessa moléculazinha chamada de GTP. Como você já deve ter imaginado, devido à similaridade da denominação, o GTP é muito similar ao ATP, tá certo? A função é a mesma. O que diferencia, então, GTP de ATP, professor? O GTP, pessoal, também é um nucleotídeo. Ao invés dele ter uma adenina, ele tem uma guanina. Então o GTP é chamado de guanosina trifosfato ou trifosfato de guanosina, tá bom? A única coisa que muda de ATP para GTP é a base nitrogenada que se encontra presente. Depois da formação do GTP, mais hidrogênios acabam sendo liberados e esses são captados por uma outra molécula carregadora chamada de FAD.
O FAD, então, capta 2 hidrogênios e se transforma em FADH2. Novamente, professor, o que vai acontecer com esse FADH2, com esse NADH e com esses hidrogênios livres? Todo mundo vai lá para a última fase da respiração celular aeróbia e lá eles vão atuar. Bom, a última fase, então, é a fosforilação oxidativa e nós temos um esqueminha dela aqui. Não se assusta pela complexidade do esquema, porque a gente vai explicar todo ele aqui, tá bom? Como você já pode ter percebido, aqui nós temos uma membrana. Estão vendo? Que membrana é essa aqui? Essa aqui é a membrana interna da mitocôndria. Deste lado, então, aqui onde está a minha caneta, nós temos o espaço da matriz mitocondrial. E aqui em cima, onde estão os hidrogênios, nós temos aquele espaço intermembranas, tá bom? Bom, aqui nessa membrana, nós temos essas moléculas em roxo, que são carregadoras de elétrons, né? Essas moléculas em roxo formam uma cadeia transportadora de elétrons, tá bom? São proteínas que têm por função captar elétrons e hidrogênios e jogá-los para o lado oposto, tá certo? Bom, então vamos lá. Como eu comentei com vocês, todos os NADH e os FADH2 vão atuar nesse processo. E eles se encontram aqui, não é? NADH e FADH2. Tanto NADH quanto FADH2 vão liberar os seus hidrogênios. E quando eles liberam os seus hidrogênios, esses hidrogênios são captados por essa cadeia transportadora de elétrons, mas algo acontece com eles. Os hidrogênios que são captados são separados de um dos seus elétrons. É isso que vocês conseguem identificar aqui. O hidrogênio passa pela cadeia transportadora, vem até aqui, mas o seu elétron faz outro caminho, não é? O caminho feito pelo elétron está representado em alaranjado, enquanto que o caminho feito pelo hidrogênio está representado em amarelo. Os hidrogênios que são liberados na matriz mitocondrial, então passam por essa cadeia transportadora de elétrons, mas deixam o seu elétron, né? E aí nós temos então a criação de H+, porque como você sabe na química, quem perde fica positivo, tá certo? Então nós temos um fluxo de elétrons aí, pessoal. Os hidrogênios, eles querem se juntar ao seu elétron, para que ele possa então ficar estável. Ninguém quer ficar instável como eles estão. Só que a única maneira do hidrogênio encontrar o seu elétron perdido é por meio desta proteína em verde chamada de ATP sintetase, tá certo? Bom, quando nós temos então esses hidrogênios aqui, devido ao seu potencial, né, devido à sua vontade de querer se ligar ao seu elétron perdido, esses hidrogênios eles ficam muito energizados. E aí então ele não consegue passar por outro lugar além da ATP sintetase. Quando o hidrogênio passa pela ATP sintetase, quando ele passa por aqui então na busca do seu elétron, esse hidrogênio libera toda a energia que está contida nele. Ao liberar essa energia, a ATP sintetase utiliza essa energia para juntar um ADP mais um fosfato inorgânico e produzir por meio disso, então, um ATP, tá certo? Então, a ATP sintetase ou sintetase do ATP utiliza essa energia que estava contida no hidrogênio para juntar aquele fosfato que faltava no ADP. E ele transforma, então, um ADP em um ATP, tá certo? Bom, a gente falou, desde o começo desse vídeo, que esse é um processo aeróbio. Mas acredito que você ainda não tenha visto a participação que o oxigênio faz aqui. O oxigênio ele vai atuar nessa etapa final. E ele vai atuar como último aceptor de elétrons. Então, ó, vamos lá. A gente tem essa reaçãozinha aqui, então, ó. 2 elétrons que passaram por essa cadeia transportadora de elétrons, mais 2 hidrogênios, né, 2H+, que também passaram por aqui, mais meia molécula de O2, não é? Então apenas um átomo de oxigênio aqui, vão se unir e vão originar uma molécula de água, tá certo? É aí então que o oxigênio entra na jogada. Ele vai receber 2 hidrogênios
que se ligam aos 2 elétrons que estavam faltando, não é? E aí 2 hidrogênios mais um oxigênio, você já sabe, gera essa molécula H2O, é a nossa molécula de água. Beleza, galera? Bom, para finalizar o nosso vídeo, então, sobre respiração celular aeróbia, nós temos que ver o saldo energético, né? O rendimento energético, então, de cada uma das etapas, pessoal. E é o seguinte, ó, a glicólise gera 2 moléculas de ATP. O ciclo de Krebs também gera 2 moléculas de ATP. Onde, professor? Bom, você viu que o ciclo de Krebs ocorre com cada um dos ácidos pirúvicos produzidos pela glicólise. Cada ácido pirúvico, naquela etapa do ciclo mesmo, não é? Produz 2 ATPs, ou como nós chamamos, né, 2 GTPs. Aqui a gente coloca tudo no mesmo bolo, tudo no mesmo barco. E na última etapa, que é a fosforilação oxidativa, esta que nós acabamos de ver, nós temos a produção de 26 a 28 moléculas de ATP. Essa variação pode ocorrer de acordo com qual tecido estiver realizando esse processo, tá bom? Nós temos então como saldo total da respiração celular aeróbia 30 a 32 moléculas de ATP. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Fica aqui o meu abraço para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. A gente se vê assim que possível. Então, tchau, galera. Até mais.